falo com base apenas na mera observação, mas eu acredito que nenhuma outra geração também se entregou tanto ao entretenimento quanto a nossa geração. Nós temos diversos serviços de streamers pela internet. Você tem diversos sites em que você pode passar horas e horas assistindo séries, escutando programas, vendo debates, assistindo podcasts, de tal maneira que a nossa atenção, sobretudo o nosso compromisso com Deus e com o nosso lar, tem se tornado cada vez mais negligenciado por nós, porque muitas vezes não utilizamos uma dosimetria do tempo adequada, a fim de que nós tenhamos estes momentos, nem com Deus e nem com a nossa família. De fato, para muitas pessoas, e infelizmente também para muitos cristãos, nós temos observado que a firmeza de muitas pessoas, a centralidade que Cristo tinha na vida de muitas pessoas, tem se tornado cada vez menos evidente. Nós temos observado que, além disso, além desta disputa pela nossa atenção, dessa disputa pelo nosso tempo, nós temos assistido, irmãos, que esta sociedade é a sociedade que está terceirizando cada vez mais as coisas da vida, sobretudo as coisas mais importantes. Perceba que uma das experiências mais comuns, sobretudo daqueles irmãos, daquelas irmãs que trabalham nos departamentos infantis de nossas igrejas, é que estas crianças que frequentam as nossas igrejas, que frequentam os espaços de seu departamento, muitas delas, irmãos, sequer sabem orar. É interessante nós observarmos que nós, pais, muitas vezes, temos delegado a nossa função de liderança espiritual da vida dos nossos filhos à igreja. Isso é uma triste realidade. E uma realidade que as Sagradas Escrituras em nenhum lugar delegou diretamente à casa de oração, à comunidade, ao encontro, às reuniões públicas. Eu não estou dizendo que as crianças não devem ter o seu culto, o seu momento, no seu departamento. Obviamente não é isso que eu estou dizendo. O argumento que eu quero colocar diante dos irmãos é que a igreja tem um papel secundário em relação ao ensino das crianças, em relação à vivência da fé. Porque na verdade, irmãos, o culto dentro de casa, ele deve ser o compromisso primordial de todos nós. Ele deve ser a nossa principal preocupação. Não à toa, meus queridos irmãos, embora pareça uma frase muito clichê, mas ela não deixa de ser verdadeira, é que não existe igreja forte sem família forte. Porque a família é a unidade mais básica e mais central de tudo que significa humanidade, assim como também de tudo que significa espiritualidade, de tudo que significa culto. Afinal de contas, Deus não criou a humanidade como os animais. Deus criou os seres humanos primeiro enquanto casal. E daquele casal houveram filhos. Meus queridos irmãos, esse texto de Deuteronômio, ele vai resgatar exatamente a responsabilidade que todo o povo de Deus precisa ter em relação ao seu lar e em relação à sua família. É preciso, e é isso que nós vamos perceber esta noite aqui, a partir desse breve momento que estaremos juntos, é preciso a gente refletir de que é na família que deve haver a prática do cultivo da fé, do cultivo da oração, do cultivo da instrução pela palavra. Deus ordena, meus irmãos, de maneira muito clara aqui ao seu povo, que os lares sejam exatamente esse núcleo primeiro, em que o ensino espiritual, de maneira sistemática e contínua, através da instrução da palavra,
permeia as nossas relações enquanto família. É exatamente sobre isso que nós vamos ver. Assim sendo, nos próximos minutos, nós vamos nos dar conta de que esses 2 versículos, ele praticamente vai nos ensinar 3 verdades extremamente essenciais sobre isso que nós estamos falando. A primeira verdade é de que, acima de tudo, a palavra de Deus precisa estar na centralidade do ser dos pais. Num segundo momento, nós vamos verificar de que Moisés estava ensinando com isso, de que não somente esta palavra precisa estar centralizada no ser dos pais, como esta palavra precisa ser transmitida, ensinada, verbalizada pelos pais aos seus filhos. E num terceiro momento, nós haveremos de nos dar conta de que, além desses 2 passos, é necessário que a palavra não somente esteja nos pais, não somente seja ensinado pelos pais, mas é necessário que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela seja vivenciada no cotidiano das nossas casas. É exatamente sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero que você mais uma vez observe como inicia o verso 6. Diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Numa versão mais lida entre nós, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Moisés, nesse instante, não estava falando para aquela geração que tinha acabado de sair do Egito. Aquela geração passou. Apenas 2 pessoas daquela geração estavam vivas, além dele mesmo. Quem era? Josué e Caleb. O que é que aconteceu com os outros irmãos? Padeceram, morreram no deserto. Esse povo, essa segunda geração, está para entrar na terra prometida. Moisés, então, aqui, ele vai ratificar a lei que já vinha sendo entregue desde lá do livro do Êxodo. É exatamente por isso que a tradição, a partir da Septuaginta, a tradição bíblica, nomeia esse livro como Deuteronômio, que literalmente seria a segunda lei. Porque a ideia aqui era exatamente que Moisés entendia que aquela geração não havia testemunhado tudo aquilo que se passou no Egito. Era uma nova geração, já fazia muito tempo que eles estavam andando no deserto. Era necessário então, antes que Moisés partisse, antes que a liderança viesse às mãos de Josué, era necessário que aquela aliança fosse ratificada aos sucessores daquela primeira geração. E não à toa, nós vamos verificar de que a principal preocupação de Moisés aqui é exatamente com que essa nova geração tenha fidelidade ao pacto, ao concerto, à aliança que Deus celebrou com eles, tendo como ponto de partida um coração transformado, um ser dedicado ao Senhor. É preciso que você entenda, ao texto dizer que estas palavras estarão no teu coração, é preciso você entender que para a cultura hebraica daquela época, o coração representava o centro do ser, representava a faculdade mais importante do ser, porque para eles naquela época, o coração era exatamente o lugar das decisões, dos desejos, dos afetos. Assim sendo, quando o texto vai dizer de que estas palavras deveriam estar no seu coração, o que Moisés estava querendo dizer é que a palavra de Deus, a instrução de Deus, aquilo que Deus ensinava, deveria ocupar o lugar de destaque na vida humana, o centro do seu ser. Não era simplesmente memorizá-la, não se tratava apenas de um conjunto de regras meticulosamente elucubradas por cada um deles, não. Antes deveria ser uma preocupação que ocupasse a centralidade da vida de cada um deles. É interessante, queridos irmãos, que existe um salmo que ele não é grande por acaso, que é o Salmo 119.
E por que ele não é grande por acaso? Porque a palavra de Deus é exatamente o tema daquele salmo. E no verso 11 do Salmo 119, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, eu não posso afirmar, mas eu acredito, me utilizando as palavras de Paulo, digo eu e não o Senhor, eu acredito que o salmista, a escrever esse salmo, sobretudo esse verso 11, é como se o salmista tivesse lembrado exatamente desse verso 6 de Deuteronômio 6, em que Deus, através do seu servo, através do seu profeta, através de Moisés, ensina aquela geração, ensina aquele povo, de que a palavra de Deus precisa ser conservada como a coisa mais importante da nossa vida. Queridos irmãos, infelizmente, o que nós temos observado no nosso meio, é que até mesmo o povo protestante, que entra os 5 pontos da reforma, exalta a palavra de Deus como única regra de fé e de prática. É triste nós assistirmos, irmãos, que muitas igrejas, com o nome de evangélicas na placa, têm deixado a palavra de Deus em segundo plano. O que é mais duro nós percebermos, é que não somente igrejas têm feito isso, famílias que se dizem cristãs, não têm mais a prática de terem a palavra de Deus como sendo a principal diretriz para as decisões dentro do lar. Não por acaso, apesar de nunca termos sido, em números de censo, tão numerosos, fui até redundante, né? Os evangélicos, os ditos evangélicos, nunca tiveram tão grande número de praticantes quanto a nossa geração. Mas ao mesmo tempo, nós não temos visto a nossa geração transformar esta sociedade, transformar o nosso país, que continua sendo violento, corrupto. Onde está o erro nisso, irmãos? O erro está em que a palavra de Deus, apesar de nós termos crescido, não é dominante na vida de grande parte daqueles que se dizem cristãos. Veja, é interessante como Moisés, ele coloca aqui exatamente a evidência de que a nossa principal preocupação tem que ser as palavras que o Senhor nos ordena. João Calvino, comentando certa feita, tendo esse texto em mente, ele vai dizer que ninguém pode ensinar com poder, senão aquele que primeiro foi ensinado pelo Espírito de Deus e que nutre sua alma com a palavra. Por que até mesmo pais cristãos não têm conseguido levar seus filhos à fé? Porque nem sempre esses pais que se dizem cristãos são dirigidos pela palavra. Assim, não se ensina a palavra sem que você seja dirigido por ela. Foi isso que João Calvino ensinou. De sorte, irmãos, que aquilo que nós aprendemos com esse primeiro ponto, é que nós, os pais, nós não podemos ensinar aquilo que nós não vivemos. Trata-se de uma grande preocupação nossa, ter uma vida, de fato, devota ao Senhor. Precisamos aprender o caminho da piedade, e por piedade, entenda, eu me refiro à disposição de nosso ser em buscar a Deus, através das orações, através da meditação pela palavra, através do velho hábito que o povo de Deus parece ter esquecido, que é a prática do jejum, que é a prática do quebrantamento. Ora, meus irmãos, aonde os nossos filhos vão aprender isso? Não deve ser um departamento infantil das nossas igrejas, tem que ser conosco. Eles precisam aprender pelo exemplo que eles têm dentro de casa. De nada adianta eu ser uma bênção na minha congregação, de nada adianta eu pregar e ensinar a tantas pessoas, se eu não ensino aos meus filhos.
De nada adianta uma irmã ser excelente professora do departamento infanto-juvenil, preparar uma aula daquelas, inclusive com aparatos visuais, com recursos, e se preocupa com a iluminação, se preocupa com toda sorte de coisas que são importantes para a aprendizagem, e ela não ensina seus filhos. Isso não adianta, irmãos. Não adianta. Precisamos entender que a espiritualidade genuína começa no lar, a partir de mim, a partir de você, a partir de nós. Muitas vezes, a geração mais experiente olha para a geração mais jovem com muito espanto, porque esta geração mais jovem tem feito contatos cada vez mais perigosos com a cultura, tem cedido espaços cada vez mais importantes que não deveriam ser cedidos com as tradições mundanas. E muitas vezes nós caímos em cima de maneira enérgica e julgamos desta geração. Mas quem ensina esta geração? Meus queridos, antes que meus filhos aprendam qualquer coisa, eu vou dizer a expressão, mas eu vou explicar, com o seu personal preacher. Sabe o que é isso? O seu pregador pessoal, aqueles que você está querendo ouvir, bota um vídeo no YouTube. Antes deles aprenderem com eles, meus filhos têm que aprender comigo, na prática, no dia a dia, e não somente com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes. É nisto que esta geração deve crescer. É este solo que deve ser por nós fertilizado dentro de casa, com a nossa vida, com a nossa entrega a Deus, que os nossos filhos devem aprender. E aí vem o segundo ponto, da palavra que é necessário que ela seja ensinada aos filhos. A parte A do verso 7 diz exatamente isso. Repita-as com frequência aos seus filhos. Numa outra tradução, mais consolidada, tu as inculcarás a teus filhos. Veja, no mundo antigo, sobretudo aqui em Deuteronômio, a tradição oral ainda era muito forte. Já existia a escrita, é exatamente por isso que nós temos Deuteronômio. No entanto, a tradição oral ocupava ainda um lugar de proeminência em relação à transmissão dos saberes, à transmissão da cultura, à transmissão da educação. O que Deus está dizendo aqui é exatamente para que o seu povo se lembre de que a sua casa é prioridade. Lembre-se de que aqui o contexto é de um povo que estará no meio de nações pagãs, politeístas, idólatras, com práticas abomináveis diante de Deus. E se os pais não se dedicassem a ensinar os filhos, esses filhos inexoravelmente seriam assimilados por essas culturas. Eles seriam os próximos idólatras, eles seriam os próximos pagãos. Porque ainda que alguém fosse israelita de nascimento, a partir do momento que se dobra em adoração diante de um outro Deus, não é um israelita espiritual. Então, Moisés solenemente chama a atenção para o fato de que é exatamente dentro do lar que a identidade seria preservada, que o culto continuaria acontecendo, que a espiritualidade desta geração e da próxima resistiria às investidas de tudo aquilo que não vinha de Deus. O termo que foi traduzido por inculcar, que é da palavra hebraica shanan, ela tem em sua raiz
alguns significados bem interessantes. Essa mesma palavra era utilizada para afiar, repetir, transmitir com precisão. A ideia, sobretudo que Moisés estava dizendo aqui, é como se, à medida de que esse ensino fosse sendo ininterruptamente repetido, a semelhança de uma espécie de navalha afiada, aquelas informações fossem sendo esculpidas no coração dos filhos. Seria como se aquilo fosse gravado em letras garrafais, para que eles não se esquecessem. Quem eram eles? Quem os estabeleceu? Quem os tirou do Egito? Quem está levando-os até lá? Sabe, irmãos, precisamos entender que os pais precisam se dedicar à mesma coisa. Eu sei que nem sempre nós temos o tempo que nós gostaríamos de ter. Nunca precisamos trabalhar tanto para conseguir sustentar nossos lares. O preço do café é só um exemplo. Nunca precisamos trabalhar tanto para isso. Mas, meus queridos irmãos, assim como é importante dar comida às nossas famílias, assim como é importante levar sustento para o corpo, nós não podemos negligenciar o sustento da alma dos nossos filhos. Não podemos, sob hipótese nenhuma. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, no verso 4, vai dizer de maneira muito clara: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, é um texto que todos conhecem. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas ao que parece, irmãos, nós estamos infelizmente imitando as atitudes dos pais ímpios. Veja, eu trabalho todas as manhãs, de segunda a sábado, quer feriado, quer dia considerado santo, quer ponto facultativo. Eu trabalho fazendo a segurança de uma creche em Lagoa Seca, sou funcionário de lá. E eu tenho observado que nós nunca tivemos crianças tão mal educadas, crianças tão perdidas, crianças tão sem noções mínimas de etiqueta e educação. Olhe que o nosso público é um público de 2 e de 3 anos. Mas existem crianças que têm um repertório de pornografias maior do que todos nós juntos aqui. Por que será? Porque nesta sociedade, as crianças têm sido tratadas, como dizia meu avô, como batata plantada na beira de rio. Alguém se preocupa? Não. Inclusive os filhos dos crentes. Nós temos infelizmente imitado esse triste comportamento, de tal maneira que os nossos filhos não sabem se comportar minimamente, nem na igreja, nem nos lugares onde vai. Isso tem que partir de nós, irmãos. Somos nós que temos que ensinar isso. Olhe, Matthew Henry certa vez disse o seguinte a esse respeito: a educação religiosa das crianças é um dever que Deus impõe aos pais. Não foi ao sacerdote, não foi ao levita, não foi ao profeta, foi aos pais. Está aqui. A grande questão é, queridos irmãos, até que ponto nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Até que ponto? Essas crianças crescem, tornam-se adolescentes, de adolescentes são para jovens, entram numa universidade e acompanham as estatísticas, em torno de 70% se desviam quando chegam lá. O que está errado? A superficialidade com que vivenciamos a nossa fé, inclusive dentro da nossa casa.
Precisamos refletir, irmãos. Precisamos colocar a nossa cabeça no lugar e entender. Repito aquilo que eu disse. Tenham paciência comigo, sou meio repetitivo mesmo. Entendam, assim como é necessário que os meus filhos estejam alimentados em sua barriga, é necessário que os meus filhos estejam alimentados pela palavra de Deus em seu espírito, porque se eu não os alimentar, eu estarei falhando como pai, assim como se eu não estivesse sustentando os seus corpos. E Deus cobrará de mim. Não cobrará do pastor, não cobrará da tia da escola dominical. Deus cobrará de mim. E queridos, eu preciso ser mais claro aqui. Muito mais de nós pais, sexo masculino. Porque esse era o público primeiro com quem Moisés estava dialogando. Mas o que nós, homens, estamos fazendo dentro da nossa casa? Terceirizando. Terceirizamos nossas responsabilidades como guia, como líder, como cabeça. Jogamos tudo nos ombros da mulher. E a mulher que já tem todas as atribuições que tem, muitas vezes pega o fardo da educação e joga em cima do departamento infantil. Quando se desvia mais na frente, ficamos nos questionando sobre o que aconteceu. Nós homens nunca fomos tão irresponsáveis na história, como nós estamos sendo. Somos ávidos defensores da submissão feminina. E a Bíblia fala disso. Não precisamos dourar a pílula, não precisamos desconversar. Sobretudo entre nós, cristãos verdadeiros e que têm a Bíblia como parâmetro. Mas cobramos que a esposa seja submissa, sem que nós assumamos o nosso papel de líderes do lar. Está errado. Eu não posso esperar que parta da minha esposa ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor. Sou eu que tenho que fazê-lo. Ela é minha auxiliadora. Ela é minha companheira, ela é minha ajudadora, mas a obrigação primeira não é dela, é minha. Que as exceções fiquem para situações como de Timóteo. Graças a Deus, que Deus providenciou para Timóteo, a sua mãe e a sua avó. Mas muitas vezes, temos famílias de crente, pais casados, papai e mamãe crentes, dentro de casa, mas quem ensina os filhos não é papai e mamãe. Ou é a igreja, ou é a internet. Entende por que os nossos casamentos, até de crentes, estão se desfazendo? Porque é o preceito mais básico que a gente está falhando, irmãos. No preceito mais básico nós estamos falhando. Ora, se eu entendo, e é isso que a Bíblia ensina, que eu preciso ter uma vida com Deus, de oração, de busca, de meditação na palavra, de jejum, de entrega, é na família que isso se consolida, é na família que isso se fortifica. É na família que as crianças, os nossos filhos, internalizam isso. No lar, irmãos, é no lar. É ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos que nós provamos o nosso amor por eles. Porque no fim, e eu sei que mesmo que eu e você estejamos falhando nesse processo, nenhum de nós quer povoar o inferno com os nossos filhos. Ao contrário, nós os queremos ver na Nova Jerusalém. Mas para isso precisamos voltar à base. Ensinar dentro de casa o caminho que se chega a Deus, que é através da sua palavra.
Em último lugar, e não menos importante, observe como o verso B desse versículo 7 está na palavra de Deus. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Na versão mais comum, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, os israelitas, eles tinham uma vida muito prática. A vida deles era uma vida que era profundamente enraigado o sagrado com isso que hoje se chama de secular. Para eles não existia essa cisão, essa separação. Não existia. Porque para eles o trabalho fazia parte da sua vida espiritual. Para eles a família tinha elementos espirituais em sua composição. Você vai observar que isso está até mesmo muito claro nos salmos, na poesia hebraica. A poesia hebraica era uma poesia que se utilizava muito de linguagem do campo, da natureza, do trabalho, do dia a dia. Falava de coisas da vida. Porque esse era um povo muito prático. Era um povo muito prático. Era um povo que não era tão dado àquelas contemplações profundamente intelectuais de Grécia e de Roma. Eu não estou dizendo que os hebreus não eram inteligentes. Eu estou dizendo que a maneira com que os hebreus fundamentavam a sua sabedoria era com as coisas concretas do dia a dia, com as experiências comuns. Era assim que eles viviam. Era assim que eles construíam a maneira com que viviam. Assim sendo, Moisés está lembrando-nos uma coisa bem interessante aqui. De que a fé, ela não está reservada para o domingo à noite. Nem para um dia de semana à noite que a gente se reúne em público para cantarmos ao Senhor. A fé, ela não está condicionada a 1h30 ou 2 horas de reunião, e quando nós terminamos é como se a fé tivesse entrado no modo de stand-by, tivesse dado uma pausa, a gente segue a vida secular e depois a gente aperta play de novo e a gente faz as nossas performances culticas, espiritualistas, visando então agradar a Deus. Não é assim que Moisés vê. Moisés vê o nosso culto já a partir da hora em que a gente abre os olhos. Moisés vê o nosso culto já a partir do momento em que para descansar nós nos sentamos. E ele vai dizer exatamente de maneira muito prática, falando da casa, falando do caminho, falando do leito, de que a fé deve nos acompanhar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sabe o que isso significa? Que até mesmo dentro da rotina do lar, dentro dos nossos horários, dentro das nossas relações dentro de casa, a palavra de Deus tem que ser a principal coluna. A palavra de Deus precisa ser para nós exatamente aquela constante da qual solidificamos as nossas atividades. Lar, trabalho, estrada, descanso, até mesmo entretenimento, nada disso pode faltar a palavra de Deus lhe sustentando. Com isso, nós concluímos a partir desse verso do que Moisés quer dizer, de que o principal centro de formação de homens e mulheres piedosas é dentro de casa. No final das contas, irmãos, o maior teste de um homem de Deus não é lá fora, não é na igreja, mas é no olhar de seus filhos. É diante do olhar da sua esposa, é diante do olhar do seu esposo, que um crente demonstra se de fato é povo de Deus ou não.
Esta era uma orientação para um povo que deveria servir como luz para as nações, como farol para os gentios. E por que será que eles falharam? Todos os profetas vão dizer a uma só voz: esqueceram-se dos meus caminhos, viraram as costas para mim. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Isaías vai dizer que até o jumento conhece o seu dono. Deus dizendo através de Isaías: mas o meu povo não me conhece. E por que chegou a essa situação, irmãos? Porque depois disso que aconteceu aqui em Deuteronômio, geração após geração, a palavra de Deus e o ensino dentro de casa foi se tornando cada vez mais escasso, longínquo, esporádico, e Israel falhou na missão. Veja, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, vai nos dizer uma coisa bem interessante, que absolutamente tudo quanto nós façamos, seja para o quê? Para a glória de Deus. João 24:15, ou melhor, não João, Josué 24:15, vai nos dar uma frase que tem sido cada vez mais desafiadora para os crentes: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como nós vamos servir ao Senhor, eu e minha casa, se a minha vida está compartimentalizada para glorificar a Deus apenas nos cultos, apenas nas celebrações? Se a maneira como eu trato a minha esposa não reflete a palavra de Deus, se a maneira como minha esposa me trata não reflete a palavra de Deus, se o modo como eu olho para os meus filhos não é olhar de ternura, mas muitas vezes é um olhar de tirania, isso quando não é o olhar de um abusador. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nossa geração está se aproximando de se tornar mais medíocre, porque a palavra de Deus tem deixado de ser a nossa principal preocupação. Nos preocupamos com tudo, menos com a palavra. Menos com a palavra. Um dos teólogos mais profícuos da contemporaneidade, embora tenha falecido há poucos anos, o reverendo doutor Sproul, falando sobre isso, ele disse algo que eu considero muito importante para a nossa reflexão. Ele disse: a fé bíblica molda todos os aspectos da vida, e o lar deve ser o lugar onde a cosmovisão cristã é encarnada. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. Nós somos ricamente abençoados por todos esses anos daquilo que a consciência cristã vem desenvolvendo, não somente na nossa cidade, mas para a igreja do nosso país de um modo geral, e podemos dizer, para até a igreja do mundo, haja visto o alcance que nós temos hoje com a internet. Mas não adianta nós frequentarmos a cada encontro para a consciência cristã, se essa consciência cristã não está enraizada nos nossos lares. Não surtirá efeito qualquer encontro, qualquer sermão, qualquer igreja, se nós não tivermos compromisso dentro de casa. É preciso nós entendermos que a fé precisa ser vivenciada dentro dos nossos lares. Os nossos filhos precisam nos enxergar orando, cantando, perdoando, dando. A minha esposa precisa me ver dirigindo a minha casa, não com tirania, não com acidez, mas com exemplo, com os meus erros, que todos nós temos, mas com exemplo, como alguém que busca acertar, mesmo com os seus erros. Os nossos filhos precisam encontrar nos pais um porto seguro, inclusive de confissão de pecados,
Mas quantas vezes os nossos filhos vão se confessar com pessoas erradas, porque nós não temos olhar de ternura, porque muitas vezes os esmagamos quando eles falham. Isso está errado, irmãos. Há muitos lobos aí fora, esperando para devorar pequenas ovelhas. Quais os parâmetros da palavra que nós estamos vivenciando dentro das nossas casas? O lar, irmãos, a nossa casa, a nossa família, precisa ser entendida como uma igreja em miniatura, em que os pais dirigem com zelo, com piedade, com misericórdia, embora com seriedade. Os filhos precisam aprender a honrar os pais que têm a partir da nossa própria honra, a partir do nosso próprio exemplo. Ver essa festa se aproximar, que já começa sexta-feira, é uma tristeza, irmãos, é uma tristeza. Eu passo pelo centro de Campinas, como eu disse, de segunda a sábado. Nas primeiras horas, 5h30, estou passando pelo centro. E vejo pessoas drogadas, seminuas, destruídas. Quantos filhos de crentes não tem ali? Quantas mães não estão chorando à volta dos seus filhos, sem saber se eles voltam? Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam os próximos irmãos. Mas precisamos dirigir a nossa casa com verdadeira piedade cristã e com zelo. Não que nós alcançaremos nesta dispensação a perfeição, mas que nos esforçaremos para exercitar aquilo que Deus nos ensinou, através do seu servo, através da sua palavra. Eu preciso apenas lembrar você, de maneira muito clara, sobre o que nós vimos esta noite, que é necessário que a palavra de Deus ocupe a centralidade do nosso coração, para que a partir daí nós ensinemos aos nossos filhos o caminho que leva a Deus, através da palavra do Senhor, para que então a palavra de Deus, ao ser vivenciada no nosso cotidiano, dentro de casa, faça da nossa casa de fato aquilo que a canção diz: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar. Ah, irmãos, que as palavras que hoje te ordeno estejam sempre no teu coração.